14 horas e 8 minutos da segunda-feira, dia 1º de junho de 2015. Eu vi agora há pouco no Facebook uma charge muito interessante. Falou, nossa, já é junho. Pois é, esse mês parece que não está andando nem voando, né? As coisas já estão supersônica. Começa aqui mais um Salutes, um programa que, para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, bem como trazer as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estamos no chat da AltV, www.altv.com.br. Você pode clicar ali no chat, encaminhar perguntas para mim ou para os entrevistados. E pode encaminhar também perguntas pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Eu estou aqui com um post que estou aqui nos estúdios e as pessoas podem encaminhar perguntas, questões, críticas, avaliações também pela página do Facebook. Como você sabe, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área de saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e também no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais de saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Vai ter alguns cursos aqui, um congresso internacional. Nós vamos, no decorrer do programa, dando conta dessas notícias e informações. Nossa pauta hoje é sobre a categoria dos terapeutas, no qual eu me orgulho de fazer parte. Afinal de contas, eu sou acupunturista, não médico, portanto eu sou um terapeuta. Agrego outras técnicas e tecnologias na minha atividade, no meu trabalho, mas sou um terapeuta acupunturista. E com muito orgulho, na sexta-feira passada, houve uma eleição na Federação Nacional dos Terapeutas. E o presidente Carlos Florencio me convidou na oportunidade para compor a chapa como vice-presidente, com o qual eu muito me orgulho, embora tenha relutado um pouco, porque eu gosto de fazer as coisas certas, né? E a coisa política fica às vezes aquele jogo de cintura, diz que não diz, aqueles abracinhos, tapas nas costas das pessoas que a gente não gosta muito. Falei, Carlos, veja lá onde você vai me arrumar. E ele falou, não, vamos juntos organizar a FENAT, porque ela tem uma história recente, um tanto quanto conturbada, mas de qualquer maneira nós vamos organizar a entidade com vários intuitos, entre eles a legalização da profissão, que é algo bastante importante em nível nacional e também em nível social e coletivo. Então eu tenho o prazer de receber aqui hoje duas pessoas aqui no Salutes, o Carlos Florencio, que é o presidente eleito para um biênio aí na frente da Federação Nacional dos Terapeutas, da FENAT, e o colega jornalista, também terapeuta, Roberto Inácio, do Jornal Alternativo, editor desse jornal alternativo, que sempre traz muitas notícias e informações para o nosso mercado. Muito boa tarde, Carlos Florencio. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Roberto Inácio. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-los aqui. Prazer estar aqui também com você. O Roberto já começou a fazer uma entrevista com o Carlos Florencio no consultório lá, a gente teve uma reunião pelo Skype pela manhã, e em seguida eu o convidei para fazer o programa, eu falei, aproveita e também fazemos a entrevista juntos. O Roberto também, inclusive, me ajuda nessa entrevista. Carlos Florencio, conta um pouco como é que você fazia parte do Conselho Fiscal e acabou assumindo uma candidatura à presidência. Conta um pouco desse processo. Então, eu acho que a vida, às vezes, ela promove situações que você não está à espera, né? Quer dizer, eu acho que eu nunca pensei em fazer parte de uma federação, de uma presidência, ou presidência fiscal, ou qualquer outro envolvimento com alguma entidade que envolvesse política ou situações governamentais, ministérios e tudo mais, né? Eu sempre fui um terapeuta, né? Sou terapeuta há mais de 25 anos e criei a minha própria metodologia e a partir daí fundamentei todo um processo, né? A nível da minha própria evolução enquanto terapeuta, enquanto um prestador de serviços que ajuda o outro a transpor os seus limites e romper aí com as suas mazelas. Quando eu recebi esse convite para fazer parte da direção, num primeiro momento estranhei, num segundo momento
questionei a minha habilidade, até mesmo o meu talento em conseguir gerar um determinado resultado. Num terceiro momento, a ex-presidente me disse que eu não ia ter muito o que fazer, então aí eu me acalmei um pouco. E aí fui assim, calmamente, até o dia da eleição. Achando que a coisa ia ser leve, achando que o trabalho ia ser leve. Então, achando isso. Aí, de repente, houve a eleição em fevereiro, eu era para fazer parte do conselho, de repente, quando chega a eleição, eu fico sabendo que eu ia ser presidente fiscal. Aí eu disse assim, ok, eu vou ser presidente fiscal. Eu achei até uma ironia do destino, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes gasto mais do que eu sei contabilizar a minha própria vida. Aí eu disse assim, eu acho que o universo está aqui preparando alguma armadilha para mim, porque eu agora vou ter que saber tudo que entra e tudo que sai, né? Da FENAT, e consequentemente isso vai me ajudar bastante a organizar e estruturar a minha própria vida. Né? E não que ela estivesse estruturada, eu sempre nunca fui muito adepto de grandes administrações. Mas entrei. Mas eu sou muito perfeccionista, tenho muito controle sobre as coisas, gosto tudo muito certo. E aí entrei para a FENAT e aí me deparo com uma situação um pouco estranha, porque houve a cerimônia de posse e o presidente não se pronunciava e os dias iam passando e ninguém sabia o que fazer e o que é que estavam fazendo ali. Aí me questionei, eu estou aqui como parte de alguma coisa ou eu sou apenas uma coisa que faz parte de uma grande coisa e que não é coisa nenhuma, né? E aí então, dentro desses questionamentos, eu comecei a pressionar a presidência a nos dar uma direção e a querer somar e a querer de fato, né, focar no que a federação se propõe, né, que é representar os terapeutas, que é cuidar dos terapeutas, né, a todos os níveis. E a partir dessas inúmeras pressões que eu fui fazendo, até mesmo porque eu gosto de mostrar serviço, e quando eu me comprometo com alguma coisa, me comprometo porque eu gosto de gerar resultado, gosto de ética, gosto de transparência e tudo mais. E eu acho que por conta dessa minha forma de ser, né, de querer resultado e exigir esse resultado, de repente, quando eu menos esperava, houve uma renúncia coletiva do presidente e mais o grupo dele todo, que não seguraram a situação. E por qual motivo, Florencio, foi especificado por que houve essa renúncia coletiva? Primeiro que eu cobrava muito essa questão, né? Eu, no dia da cerimônia de posse, antes nós fizemos uma reunião e eu fui muito categórico. Eu disse assim, olha, eu estou nessa FENAT, entrei para essa FENAT e vou estar nessa FENAT enquanto houver lealdade, né, confiança, porque sem lealdade e confiança não existe amizade, e se não existe amizade não existe integração, não dá para nós termos um grupo, né? Enquanto tiver isso eu estou aqui, se não tiver isso eu vou cair fora. E aí eu instituí que nós teríamos um fórum no WhatsApp para a gente poder trocar ideias, né, e votar, e um Dropbox também, para que a gente... Porque são pessoas numa federação, quando é uma federação, Baldan, nós temos pessoas que são lá do Acre, da Bahia, são pessoas muito longe, e graças à tecnologia, eu disse assim, olha, a tecnologia pode nos ajudar. Então aí eu disse que nós íamos promover fóruns pelo WhatsApp, que nós íamos ter um Dropbox e que nós íamos promover encontros pelo Skype. Então isso já foi uma ideia inovadora para a própria estrutura da FENAT. E logo quando eu assumi, eu comecei a criar isso. E aí, para minha surpresa, as pessoas não participavam, né? Principalmente as pessoas que faziam parte da presidência lá do ex-presidente Denilson. E as razões que levou ele a renunciar foi justamente, eu acho que por não conseguir segurar o processo, porque a FENAT se encontrava e se encontra com todo um problema organizacional e estrutural e tudo muito dependente ainda da ex-presidenta, que inclusive esteve aqui uma vez dando uma entrevista, que foi a Adeilde Marques, e as coisas aí as pessoas não tinham autonomia para poder andar e precisavam dela, e a coisa começou a ficar amarrada, e aí começa aquela questão de ego e de poder, e ego e poder, e ego e poder, e aí tinha outras situações mais antigas, né, de uns processos
por conta da rivalidade de sindicatos que não aceitavam a federação, porque a federação se coloca num patamar acima, né, dos sindicatos. Então, e aí eu acho que o presidente se viu acuado e com medo, né, de alguma coisa e renunciou. Renunciou na altura, eu era a única, novamente por uma ironia, né, de repente, sobrou tudo para mim. Aí eu tive que assumir uma presidência temporária. Aí nessa altura, sozinho, eu também sou presidente do meu instituto, eu também tenho meus pacientes, eu também tenho meu programa de rádio, tem uma série de ações que eu faço, né? E além das minhas situações particulares, então o meu tema é muito curto. Aí de repente eu me deparo com uma situação que ou eu pego nisso ou isso vai sucumbir, porque a ex-presidente não podia pegar porque ela tinha, por conta do estatuto, que estar fora. As pessoas que estavam entrando eram tudo pessoas que não tinham conhecimento nenhum sobre uma instituição, né, e nenhuma habilidade, nenhum talento dentro desse segmento. Então eu me vejo obrigado a ter que rapidamente, né, por conta da posição que eu ocupava e até mesmo pelo comprometimento que eu resolvi assumir, de dominar a situação. E foi isso que eu fiz. Eu quero agradecer aqui a presença da Érica Ribeiro Senise, do Carlos Cruz, Lilian Ipave, Célia Fogaça, Leni Pessoa Fernandes, Maria Tereza Querno, que estão assistindo e curtindo o nosso programa, avisando que eu também estou aqui no chat da UTV também. As pessoas podem encaminhar perguntas e questões por intermédio desse chat. E eu quero perguntar para o Roberto, que é um jornalista da área há bastante tempo, né? Você veio aqui para me ajudar a entrevistar, mas também vou acabar te entrevistando. O que você vê, como é que você vê esse cenário, né, ter ocorrido com uma entidade tão importante que é uma federação de terapeutas, e o que você espera com essa nova diretoria? Eu acho que é uma coisa bastante interessante, né? Agora já falei para o Florencio que vai ser bastante trabalhosa também. Muito obrigado. Ele falou da organização, né? E depois de outras coisas, mas acho que é muito interessante, né? O Jornal Alternativo será um parceiro para que a gente possa integrar certeza, os terapeutas? Porque o jornal completou 16 anos no mês de abril, né? É heróico, né? Heróico retumbante, né? E sempre entrevistando terapeutas, né? E eu tenho uma experiência, Baldac, que é curiosa, né? Eu fiz 11 anos de programa na Rádio Mundial. Ainda continua, né? Porque outro dia encontrei. Agora eu voltei, lá. mas eu fiquei uns anos fora, agora eu voltei, né? E 16 anos no jornal, e sempre entrevistando. Outro dia, numa entrevista, eu fiz as contas, eu já entrevistei mais de 1.500 terapeutas. E em 22 anos que eu trabalho com isso, né? E uma coisa muito curiosa é que a maioria, quando me dá entrevista sobre uma terapia, eu peço para me fazer uma sessão para eu conhecer a terapia. Claro. Para ficar a parte que o entrevistado diz e eu digo o que eu senti com a terapia. Como paciente. Né? E aí é muito interessante, eu acho que tem terapias maravilhosas com efeitos fantásticos, então tendo uma organização, uma ampliação dessa coisa, vai ficar muito interessante. Inclusive para ocupar dentro do espaço não só político, mas também social, né? Eu acredito que essas terapias todas, vamos voltar à câmera, alô chat, essas terapias todas são absolutamente importantes e têm um papel preponderante, né? Como uma medicina complementar. Eu não gosto do termo medicina alternativa, porque parece que é uma coisa, então vai no médico, não deu certo, ou deu certo, então procura medicina alternativa. Quer dizer, a medicina complementar hoje, que a OMS fala, que são esses recursos todos terapêuticos que podem auxiliar a medicina ocidental, ou como um coadjuvante, ou mesmo, eu sou defensor disso, uma terapia principal, né? Principalmente a acupuntura é uma técnica milenar que pode ser utilizada como uma terapia a principal, né? A primordial. Eu quero dar a agenda dos cursos e eventos para o mês de junho. Em Porto Alegre, é o Seminário de Saúde de Prevenção, no dia 9, terça-feira, às 19h30, e o curso prático de biorressonância módulo 1, lá em Porto Alegre, dia 20 e 21 de junho.
telefone é o 3395-5608, 3395-5608. Em Caxias, o Seminário de Saúde e Prevenção será no dia 10, quarta-feira, às 19h30. Telefone 54, o prefixo 3223-6471. 3223-6471. Em São Paulo, haverá o Seminário de Saúde e Prevenção na quarta-feira, dia 24 de junho. E o curso prático de biorressonância módulo 2, dia 13 e 14 de junho, sábado e domingo. As pessoas podem ter informações, se inscrever para este curso, inclusive, que é no local onde eu atendo, inclusive, que é na 5594-7736. 5594-7736. Aqui em São Paulo, as inscrições podem falar com o José Yoshida. Além disso, eu quero fazer um anúncio rápido. Vai ter um Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, que é promovido pela Quantum Bio, mais uma vez preparando um evento que irá promover a saúde quântica numa escala jamais vista. Será entre 5 e 8 de novembro de 2015. Vamos aguardar as informações sobre este importante evento. Muito bem, o trabalho é bastante grande, né, Carlos Florencio? Mas você está, pelo que eu sei, além de mim, obviamente, né? Você parece estar bem assessorado, né? As pessoas que eu tenho participado pelas reuniões do Skype, mesmo algumas reuniões presenciais, e a gente vê que o pessoal é de bom nível. Né? Então, a equipe. Isso é muito importante, que eu acho que é uma coisa que não teve, talvez, nas gestões anteriores, porque senão nós não estaríamos vivenciando toda essa estrutura para reformular e organizar. Eu acho que eu fui muito privilegiado. Por quê? Porque eu dou curso de formação, eu sou terapeuta, eu trabalho muito com a ética, sou formado em filosofia, portanto, tem todo um trabalho de moral, de virtudes, né, de atuação. Eu entendo muito sobre ação e reação, sobre karma, né? Então, dentro desse meu universo e do meu curso de formação, eu acabo encontrando muitas pessoas, e também por estar na mídia, na Rádio Mundial também, e pelos meus longos, né, anos já como terapeuta, acabei atingindo aqui um lugar, né, fixo na sociedade, uma credibilidade, né, enquanto terapeuta. Então, por conta disso, para mim é muito fácil atrair pessoas do bem, né, pessoas que estão dentro dessa mesma linhagem. E aí, então, foi isso que eu acabei fazendo. Chamei o Baldan, que é uma pessoa que eu admiro pelo trabalho, principalmente pela luta, pela garra de gerar resultados. A Ana Paula Sarro como minha presidente fiscal, que é uma menina nova, mas é uma menina com QI muito elevado, uma pessoa com atitude, com uma energia yang, que vai, faz e acontece. Chamei a Leila, uma pessoa carismática, para ser a primeira secretária, uma pessoa com coração belíssimo, porque uma secretária acho que tem que ter um coração belíssimo. Chamei a Rosângela para cuidar da parte da tesouraria, porque ela já trabalha numa ONG, como tesoureira de uma ONG, né? E aí convidei a Evaristo, que é uma pessoa que trabalhava para o SESI, já organizando muitas palestras a nível de saúde, para pessoas HIV positivas e não só, então é uma pessoa que traz uma questão a nível social que acho que pode agregar bastante. A Jane Araújo, que é diretora de uma empresa, que foi minha aluna também formadora, que é uma mulher com atitude e que se transformou numa ótima curadora através do meu método do Si, que ela está curando muitas pessoas. Portanto, eu criei uma corrente do bem à minha volta, com pessoas com um perfil que o universo é que me trouxe. Portanto, quando eu me vi sozinho, tendo que estruturar aquela FENAT como a instituição do presidente, eu achei engraçado porque as pessoas começaram a surgir. De repente eu estou fazendo uma consulta e vem a pessoa... E foi engraçado que E foi juntando, e foi muito rápido. Porque... O Florencio, ele tem, como a gente viu nos programas anteriores, precisa cortar ele, senão quando você fala boa tarde, ele fica falando até segunda-feira da semana que vem, sem intervalo. Intervalo comercial. Intervalo comercial zero. Foi engraçado que um dos programas passados, o Carlos Florencio estava falando da sua terapia e disse que ele nasceu praticamente com um dom de enxergar e visualizar e ver determinadas coisas. E aí quando ele me convidou para vice-presidente, ele falou, não, eu estava aqui e tive uma intuição. Eu falei, bicho, o que esse cara aprontou para ter esse tipo de
de intuição. Como é que foi a lembrança de me colocar para vice-presidente? Conte aqui para gente, Arthur. Então, eu tenho esses insights, eu tenho esses insights, né? Eu não posso precisar como, mas quando surgiu, ok, quem é que eu vou convidar para presidente? Surgiu o teu nome. Surgiu o seu nome. Aí eu comentei até com a Deilde, disse assim, olha, me surgiu, eu tô pensando em convidar como vice o Baldão. Ela falou muito bem de você e disse que achava ótimo que você viesse para ser meu vice. E aí foi só uma questão de eu formular aquilo que eu acho que o universo já tinha decidido antes mesmo de você querer. Pois é. Eu quero voltar aqui para agradecer as mensagens que estamos recebendo. Alguns parabéns a Nilta, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diz que está com uma tarde muito nebulosa e fria, sem o sol físico. Parabéns, Baldan, e aos entrevistados por esta nova etapa, a organização de entidade tão nobre que representa os terapeutas. Desejo sucesso, êxito, energia e união para todos os que a integram. Obrigado, Nilta, de Porto Alegre. Aqui eu estou atento ao Dr. João Carlos Baldan, grata, mas por favor coloque o nome, porque aqui só sai o número de registro, então por favor coloque o nome para eu identificar aqui, por gentileza. O Adriano Santos pergunta: como deve ser o local de atendimento de terapeutas complementares e holísticos? De minha parte, como eu trabalho com acupuntura, eu tenho praticamente um consultório muito parecido com o consultório médico. Eu preciso de uma mesa para pegar pulsos e uma maca para a gente agulhar. Você tem alguma resposta a dar a essa? Como deve ser esse local de atendimento, Carlos? A nível da vigilância, porque assim, a questão toda é sempre a nível da vigilância sanitária, né? Você tem alguns requisitos, né? Todo consultório tem uns certos requisitos quando, por conta da questão da vigilância sanitária. E esse é um dos grandes problemas dos terapeutas, porque os terapeutas, eles precisam seguir a regulamentação da vigilância sanitária para poder atuar e poder ter o seu consultório. E aí o que é que acontece? Se a vigilância sanitária passa num espaço desse e esse terapeuta não é credenciado a um sindicato ou uma federação, ele pode ser proibido de exercer a profissão e é fechado o seu consultório. Então, e isso já aconteceu com algumas pessoas, e a FENAT, não é porque é a FENAT, mas os sindicatos também deveriam fazer isso, aliás, todos os sindicatos e a federação devem fazer isso, que é proteger o terapeuta para quando isso vir a acontecer. Só que, para que o terapeuta seja terapeuta, de acordo com o estatuto, tem algumas regras, né? Ou seja, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter um número X de horas, ele tem que ter feito o seu estágio e tudo mais. Portanto, ele tem uma categoria. Infelizmente, algumas instituições, pura e simplesmente por uma questão financeira, aceitam muitas vezes a pessoa sem ela ter a habilidade e a capacidade de comprovação, caso isso venha a acontecer. Aí, na hora de poder defender essa pessoa, esse sindicato não faz absolutamente nada. Porque não tem nem condições. Não tem nem condições. Então, por conta disso, na federação, nós temos critérios, nós temos regras, e por isso que nós defendemos a classe dos terapeutas, inclusive a nível jurídico. Por quê? Porque dentro da minha presidência, eu instituí que todo o terapeuta que faz parte da federação terá a sua pasta. Dentro da sua pasta, ele tem todos os cursos que ele for fazendo. Inclusive, à medida que você vai fazendo teus cursos e tal, você vai mandando pra gente, vai ficando tudo ali, fica tudo registrado. Então, nós temos condições de depois dizer assim, olha, esse terapeuta, ele é um terapeuta porque ele fez isso, já tem isso. Então, quer dizer, nós temos como poder defendê-lo. E nós temos, de fato, um departamento jurídico que funciona, né? Em algumas instituições, a gente não vê isso acontecendo. Portanto, a federação, como qualquer sindicato, tem o dever de não só filiar e dar uma carteirinha para a pessoa dizendo que ela é apta a exercer a profissão. Ele tem que dar essa proteção para esse terapeuta. Mas para isso tem que ter uns certos critérios, e é esses critérios que têm que ser obedecidos, inclusive na questão da formatação do próprio consultório. O Abraão Gomes de Goiânia, de Goiás, Goiânia, muito bom o programa, sou leigo em quase todos os temas abordados, mas estou aprendendo muito. Seja muito bem-vindo, Abraão, e seja bem-vindo. Toda segunda-feira, às 14 horas, estamos aqui ao vivo, depois esse filme, né, o filme do nosso programa subirá para o ar no canal do YouTube. Meu nome é João Carlos Baldan, tem um canal do YouTube, tem mais de 90 filmes lá de programas que nós já realizamos.
Aliás, eu quero agradecer a audiência, tem mais de 450 mil acessos, viu, Roberto? 450 mil acessos e quase 4.500 inscritos, né? Que para um canal do YouTube, de um programa sobre saúde num país como o Brasil, é uma marca histórica, praticamente um recorde. São 14 horas e 32 minutos, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já, vamos falar dessa nova gestão e quais são os principais pontos que fundamentarão a nova política desta entidade. Não sai daí, a gente volta já já. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Há 14 horas e 36 minutos da segunda-feira, 1º de junho. Você dorme com o celular do lado da sua cama? Eu às vezes durmo para usar o despertador, mas é um pecado isso, mas apesar que eu tenho um chip. Entra nas redes sociais na hora do almoço, pelo celular ou computador, ou espera ficar pronta a pipoca na frente do micro-ondas. Eu não, porque eu não uso micro-ondas nem a porrete. Mas tudo bem, né? Você pode esperar a sua pipoca na frente do micro-ondas. Pois é, não dá para evitar uma série de comportamentos, já que vivemos numa área digital, mas só estamos rodeados por uma nova forma de poluição advinda dessa modernidade, chamada poluição eletromagnética, que é a pior delas, né?
Afinal de contas, ela é invisível aos nossos olhos, porém altamente prejudicial. Esse tipo de poluição vem desde redes de transmissão de energia na rua, antenas de rádio, as redes de Wi-Fi principalmente, sistemas de telefonia celular e também dos computadores. Quem fica sem? Essa radiação tem a capacidade de atravessar barreiras como gases, água, concreto e o que mais nos preocupa, o próprio corpo físico, deixando rastros nocivos à saúde. Sabe como? As doenças eletromagnéticas, ou melhor dizendo, as ondas eletromagnéticas, ao se propagarem através da nossa estrutura corporal, causam falhas em nosso metabolismo. Elas produzem átomos ou moléculas com falta de um elétron, um ou mais, né? Chamado os radicais livres, que acabam circulando por nosso corpo, tentando se estabilizar. Tudo que tende ao equilíbrio. Quando eles vão unir-se a outros átomos ou moléculas, desequilibram-as também e, em consequência, essas moléculas saem do nosso organismo tentando estabilizar-se, o que gera uma reação em cadeia prejudicial, podendo ativar tanto inflamações quanto até fatores neoplásicos. Para quem não sabe, neoplásico é uma proliferação de células que geram geralmente tumores. O combate dos radicais livres é amplamente divulgado nas embalagens de cosméticos, propagandas de protetor solar, em alimentos e produtos que contenham antioxidantes. Mas alguns deles falam sobre a importância de neutralizar as frequências eletromagnéticas nocivas. Você já perguntou isso? Pensando nessa necessidade, a Quantum Bio desenvolveu um produto completamente inovador chamado Neutrix R, que é maravilhoso. Nós vamos pegar a Aura Meter, eu vou fazer um teste com um dos dois gordinhos nossos aqui, ou o Iago ou o Marcelo, que ficam só no Twitter, né? Os dois gordinhos, eles são fortes e tal, mas são bem gordinhos. E a gente vai testar o Aura Meter e eu vou trazer o Neutrix. Praticamente você testa, você vê que tem uma poluição eletromagnética naquele indivíduo, toma 10 gotinhas, depois de uns 20 segundos você passa novamente o Aura Meter e anula praticamente a radiação. Acontece que as radiações continuam e o Neutrix tem que se tomar 2 vezes por dia, mas é um remédio bem interessante. Ele trabalha sinergicamente no conjunto quântico do organismo, transformando as ondas desarmônicas em ondas harmônicas e positivas praticamente de forma instantânea. O Neutrix R é uma ótima medida profilática contra a exposição eletromagnética contínua e também aguda. Com doses diárias, como eu disse, o produto auxilia na proteção do campo energético e informacional do organismo, minimizando o efeito da poluição eletromagnética e suas consequências. Quem tiver interesse aqui em São Paulo, aliás no Brasil inteiro, pode ligar na Quantum Bio aqui em São Paulo, que eu repito que é o local onde eu atendo, que eu tenho 5594-7736, 5594-7736. Aline Ferreira, de Aparecida de Goiânia, Goiás, assistiu o programa e dei colágeno para minha mãe, para tratar fascite plantar. Hoje ela está praticamente curada. Obrigado. Obrigado a você, Aline Ferreira. A fascite plantar é realmente muito chato de tratar e ela, com colágeno, teve bons resultados. Um depoimento importante de uma pele internauta. O colágeno também pode ser comprado na Quantum Bio aqui em São Paulo, pelo telefone que eu já citei, repetindo, 5594-7736. Muito bem, estamos assumindo então a presidência, a vice-presidência, todo o conselho, né, o diretor da FENAT está mudando, e entre várias plataformas que já discutimos, né, junto com o presidente e várias pessoas da direção, tem pelo menos um tripé importante, né, Carlos? Principalmente, antes de falar do tripé da política, vamos tentar falar o que é terapeuta, né? Terapeuta, eu sou acupunturista, não sou médico, então eu sou terapeuta. O Roberto Inácio trabalha com terapia dos olhos e também é um terapeuta. A pessoa que faz massoterapia também é terapeuta. As pessoas desenvolvem hoje vários... Quem se forma nesse curso da Quantum Bio, que trabalha com remédios quânticos, também é um terapeuta. Quer dizer, como é que a gente classifica essa ampla palavra ou essa ampla categoria profissional de terapeuta? Curtinho, né, Flor?
Então, é vasto, né, o universo dos terapeutas. Nós temos muitas terapias hoje em dia e acho que todas elas convergem para um objetivo só, que é bem-estar, anti-estresse, melhoria da qualidade de vida e saúde. Ser um terapeuta é aquele que promove isso, com o intuito de gerar uma mudança na energia da pessoa, ocasionando aí, a partir da sua intervenção, uma cura, uma melhoria de estado psicológico, físico e tudo mais. Então, todas as terapias, elas convergem para esse mesmo objetivo. Agora, elas são diversas e não existe uma categorização. Então, uma das minhas propostas na FENAT é justamente criar uma categoria que possa definir as terapias de acordo com os resultados que elas possam promover para as pessoas. Uhum. Além dessa definição da categoria de terapeuta, que geralmente é ampla, pode seguir, a acupuntura hoje já tem um código de profissão, tem uma coisa no Ministério do Trabalho que a gente pode até se apoiar em relação à definição dos terapeutas. A gente tem uma necessidade de tanta certificação científica e ter mais uma penetração em nível social, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de consideração, respeito, conhecer o que é o terapeuta. O que a FENAT pensa em fazer nesses dois sentidos, Carlos? É porque o terapeuta ele vem de um processo que estava fora do contexto da medicina, né? Então ele estava na obscuridade. Hoje em dia ele já conseguiu conquistar um espaço e, consequentemente, um certo respeito, mas ainda não foi criada essa categoria. Então, uma das minhas propostas dentro da federação, da FENAT, é criar um órgão que seja responsável pela validação científica, comprovação científica das técnicas, para a partir daí definir qual é o tipo de benefício que de fato ela gera. Ela é anti-estresse? Ela é de qualidade de vida? Ela é relaxante? Ela é curativa? O que ela promove? E a partir daí, então, poder categorizá-la e passar por um processo de comprovação científica que visa justamente definir a veracidade, o quanto que de fato aquela terapia consegue gerar o resultado conforme a pessoa diz que promove, né? Porque às vezes a pessoa tem uma coisa que você sabe muito bem, né? Que é, pra gente que trabalha como terapeuta, que é a autossugestão. Então, a gente sabe que às vezes dá uma pílula de farinha para uma pessoa, ela acredita que aquela pílula vai curá-la, ela consegue se curar. Então, até que ponto que de fato aquilo é uma autossugestão ou é uma técnica terapêutica mesmo, a pessoa vai movida pela sua vontade de curar. Então, porque assim, na medicina, isso não está dentro desse universo. Você toma um medicamento, ele vai gerar uma reação química e ele vai gerar um efeito. Você faz uma cirurgia e ele vai gerar um efeito. E é uma coisa muito objetiva. Nas terapias, elas são muito subjetivas. Então, elas precisam de uma objetividade. Para isso, elas vão precisar de um conselho que possa fiscalizar, que possa certificar, por meio de ações científicas, trazer o resultado disso. Então, a minha proposta é criar aqui conexões com entidades dentro da nossa sociedade, como o USP e outras faculdades e centros de estudos que possam fazer essa comprovação científica, como já houve uma tese do doutorado lá na USP, que foi comprovado que a energia passada pelas mãos, todas as terapias que passam energia com as mãos, promovem de fato saúde e bem-estar. Então, ok, vamos categorizar isso, vamos criar um selo de garantia, vamos colocar esse selo na certificação daquela entidade, daquela escola, para que aquele aluno, quando sai e faz aquele curso, ele sabe que ele sai com um certificado da universidade, daquela escola, com um selo de certificação científica que comprova que aquela técnica gera aquele determinado resultado, e essa certificação ela vem dessas instituições que vão estar conectadas a esse departamento dentro da FENAT de validação científica. Essa é uma proposta. Sem dúvida nenhuma, a validação, a certificação, a comprovação da efetividade das linhas terapêuticas é da maior absoluta importância
no Brasil. E uma das coisas que me deixam mais arrepiados no consultório, quando eu vou começar a atender um paciente, geralmente pela primeira vez, eu pego o pulso e tal, e a pessoa fala assim, eu acredito em acupuntura. Nossa, né? Ou tem gente que fala, eu não acredito muito, né? Como se fosse uma crença. Mas uma crença, a crença não é uma comprovação científica. Exatamente. E aí as pessoas ainda acham e levam essa acupuntura, que é 5.000 anos de eficiência e eficácia terapêutica comprovada, inclusive com intervenções cirúrgicas, por anestesia, por intermédio de eletroestímulos e mesmo pela acupuntura, quer dizer, é absolutamente comprovado do ponto de vista científico. E às vezes as pessoas ainda chegam, ainda hoje, no consultório falando, eu acredito, eu não acredito, eu acredito mais ou menos, né? Como se fosse uma crença. Na verdade, todas essas ainda mais com o desenvolvimento da física quântica, a gente tem percebido aí um crescimento de linhas terapêuticas com uma efetividade bastante interessante. Inclusive eu fiz um curso esse final de semana de um remédio que chama Tau, né, a flor do Tau, que trabalha com flores, mas com vibrações quânticas para trabalhar nos meridianos. Ele é um produto absolutamente mais dirigido aos acupunturistas e muito interessante, mas é um produto informacional. Né? A mesma coisa eram os psicólogos também. Quando falava assim psicologia, já achavam que a pessoa era louca. Hoje não, é um trabalho terapêutico de aconselhamento, de saber fazer a pessoa lidar com certos paradigmas da vida dela, certos conflitos, que tem a sua validação científica. Mas era considerado, eu lembro que eu morei em Portugal há 10 anos, psicólogo, né? Nossa, eu não vou no psicólogo, eu não estou louco. Então eles achavam o psicólogo como psiquiatra, entende? Então existe aí uma questão de tabu, né? Uma questão ainda de crenças, de valores que precisam precisam ser ultrapassados. Muitas terapias que hoje nós temos como terapia, há 500 anos atrás você era queimado vivo. Isso que você falou hoje sobre varinha para medir não sei o que, você já era decapitado. Ou virado churrasco, né? Exatamente. Hoje nós já conseguimos um avanço muito grande, porque o intuito não é sair justamente daquilo que estava na Idade Média, né? Onde nós tínhamos religião, nós tínhamos a medicina, nós tínhamos a religião. Existe uma separação muito grande, né? E muitas das técnicas terapêuticas, elas caem numa coisa espiritual. E por caírem numa coisa espiritual, caem numa coisa esotérica, mística, né? E tal. E aí o esoterismo acabou perdendo também o seu foco. O holístico também, né? O holístico vem da palavra holy, que é sagrado. Então são as terapias que mexem com o sagrado da pessoa, quase com os valores, com as crenças da pessoa. E o esotérico vem a ser aquilo que ultrapassa os limites da própria compreensão da pessoa, que é o esotérico, o exotérico e tudo mais. Então, tudo isso são situações que eu acho que tem que estar ainda muito bem categorizada, e elas ainda não fazem parte do cotidiano da pessoa. Faz parte do cotidiano ir no médico, faz parte de tomar um comprimido, faz parte da missa, entendeu? É isso que faz parte, né? Então as terapias, elas ainda precisam conquistar muito do seu espaço, e acho que a categorização delas vai ajudar com que as pessoas se sintam mais seguras, para não ter essa desconfiança, mas será? Não é bruxismo, né? Bruxaria ou coisa do gênero, não sei se... Entendeu? Porque tem coisas, você vai hoje, por exemplo, em algumas religiões, que elas promovem cura, né? E elas são religião ou elas são terapias? Então nós temos aí questionamentos com relação a isso também, né? Então eu acho que no momento que promove uma cura, tanto uma religião como um terapeuta passa a ser um curador, e eu acho que ela tem que sair dessa questão dogmática, né? Holística, esotérica, né, Roberto? Você não acha? Porque eu acho que não tem mais isso, acho que já não tem mais essa separação entre o que é uma medicina e o que importa para o doente, que eu digo sempre, é a cura. Ele quer a cura, não importa qual é a fonte de onde vem, ele quer se curar daquela mazela. Então, se aquela terapia promove, por que não respeitá-la? Por que não instituí-la como uma verdade? Por que não categorizá-la como parte de um processo que ajuda o indivíduo a ser o melhor indivíduo frente à sua própria vida, né? E a romper com as suas mazelas?
Eu acho que aí nós temos que, é uma questão de mudanças de valores mesmo, né? Mas para isso tem que ter aqui um avanço a nível de consciência das pessoas, né? Quero agradecer a mensagem aqui da Maria Elisete Santos, parabéns por mais esta conquista, muito sucesso, grande abraço. Eu agradeço a sua mensagem. Temos que ter discernimento de quem é quem e dizer não ao charlatanismo, Dr. João Carlos. Estou conversando sobre isto neste momento em uma comunidade. Minha mãe perdeu um rim por conta de uma operação espírita. Obviamente, né, aqui não está assinada a mensagem, obviamente que, mas eu também digo, né, em relação a isso, o charlatanismo existe e o mau caratismo, maus profissionais, inclusive nas categorias instituídas, né? Há ruins engenheiros, há ruins advogados, há ruins médicos e há ruins terapeutas também. Obviamente, inclusive a preocupação da certificação junto com as universidades, principalmente a Universidade de São Paulo e a Unifesp, é com esse intuito mesmo que a entidade tem de certificar as atividades terapêuticas e, obviamente, para se filiar, o terapeuta tem que comprovar a experiência, a formação e etc. A FENAT vai sim, pelo que eu entendo, que nós já discutimos, a FENAT vai ser, a carteirinha da FENAT é como se fosse uma chancela de um bom profissional naquela sua atividade. Aqui tem uma pergunta da Nilta, lá do Porto Alegre, pergunta ao presidente da FENAT, de que maneira movimentar os diversos segmentos da sociedade para que estejam engajados no processo de tornar oficial o objetivo fim da entidade, evitando algumas resistências. Eu asseguro, né, eu amplio um pouco essa pergunta, Carlos Florencio, no sentido do que mais me encantou para assumir a vice-presidência da entidade, que é justamente fazer uma ponte, ligar as escolas, os alunos recém-formados, obviamente, com o respaldo da entidade, por profissionais mais experientes, no sentido de fazer um serviço público, né? Atuar junto às comunidades carentes, que você fala, como é que é? Com vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Eu prefiro mais esse termo, né? 2 minutos e meio, porque o nosso programa está estourando. Então, uma terceira proposta, que seria o terceiro pilar aqui da nova FENAT, né, na minha gestão, é promover, criar as clínicas de escolas, ou seja, nós criarmos parcerias com as várias escolas que promovem cursos de formação, pegar as pessoas com vulnerabilidade social, conseguir fornecer para elas bolsas de estudos, a partir daí elas se transformam em terapeutas e criar dentro das comunidades de onde elas saíram para estudar, nós criarmos postos de atendimento, ou seja, clínica onde eles podem trabalhar e ajudar a comunidade com as diversas técnicas terapêuticas e aí cada um vai seguir. Eu acho que isso é um grande desafio. É um grande desafio? É um grande desafio. Aliás, todos eles, né? Porque... Aliás, eu tive a oportunidade, eu tenho muito orgulho, assim que eu me formei na Associação Brasileira de Acupuntura, em 2000 praticamente, antes de 2000 um pouco ainda, já faz 17 anos, meu primeiro trabalho, e foi onde eu aprendi muito, eu fui prestar serviços na comunidade, como se diz hoje, de Heliópolis. Né? Eu ia um dia por semana, das 7 da manhã a meio-dia, nós atendíamos 24, 25 pessoas. O pessoal do SUS vinha lá com um papelzinho, viu, Roberto? Acupuntura, com uma receita médica do SUS, chegava na nossa lá, na casa, que era uma casa espírita, né? Casa Maria de Nazaré, que existe até hoje, e hoje tem fisioterapia, tem acupuntura, tem muitos colegas, e foi uma coisa muito importante no meu desenvolvimento profissional. Primeiro pela agilidade e pela complexidade dos casos, que geralmente iam para lá as pessoas que iam para a SUS e não tinham um atendimento médico bastante interessante, importante, e acabavam caindo na nossa marca e a gente conseguia ajudar bastante. Mas também é importante que promova palestras de conscientização, sim, sabe, para que as pessoas dessas comunidades, porque normalmente
há uma tendência das pessoas se vitimizarem demais, colocar numa posição muito de vítima, né? Então eu acho que é importante fazer um trabalho também de desenvolvimento de consciência, de perceber até que ponto que ela não contribuiu para aquela patologia, para aquela doença, para aquele processo que faz parte da vida dela, porque se faz parte da vida dela, faz parte dela, e ela tem que entender o que está acontecendo ali. Então promover a cura física por si só, ela não é um objetivo de um curador. É promover a cura holística do processo. O que tudo envolve aquilo, porque tudo é ação, reação. O que é que envolve os modos viventes, os comportamentos, a atitude que aquela pessoa tem, a forma como ela procede na vida. É isso tudo. Então é uma filosofia de vida que se pretende dar dentro do universo terapêutico. E dentro disso, não existe melhor ou pior. Eu acho que todas as terapias têm que ser respeitadas e todas elas, principalmente, têm que ser unidas. Eu vejo nos terapeutas, infelizmente, né, nesse período todo que eu estou aqui, e principalmente agora, enquanto presidente da federação, com os sindicatos e com as inúmeras técnicas, que existe uma rivalidade, que existe um jogo de ego, que existe umas coisas que eu acho que não deve existir, porque eu acho que as coisas estão para somar, elas têm que estar unidas e integradas, porque o princípio é de união e de integração, o princípio que conectam todas essas pessoas é de cura e de elevação. Portanto, isso tem que ser maior do que qualquer ego, do que eu sou melhor ou pior do que ninguém, porque quando nós somos seres que, de fato, promovemos a evolução, nós percebemos que não existe superior ou inferior, porque são dimensões de atuação e que cada um está na sua dimensão de atuação e que cada um está na sua verdade, cada um está nos seus princípios e que deve ser respeitado. Então, não existe terapia, não existe federação, não existe sindicato, não existe pessoa idônea que não respeite de fato essa diversidade para que a gente possa de fato construir uma sociedade melhor. E eu acho que a federação ela pretende fazer isso. Eu, enquanto terapeuta, faço isso. O Roberto, enquanto jornalista, faz isso. Você faz isso também. E eu acho que é isso que tem que nos conectar e nos unir. Enquanto isso não for as nossas conexões, nós infelizmente vamos viver das sombras das solidões, que é o que a gente percebe em muitos processos terapêuticos e até mesmo da estrutura social. Em relação, estamos chegando ao final do nosso programa, já acabou estourando aqui, os terapeutas, então eu convoco, por intermédio do nosso programa, eu convoco os terapeutas, a FENAT vai, na verdade, ser um guarda-chuva dos sindicatos e será associados também os terapeutas em locais que não tiverem sindicatos. Mas, as pessoas sindicalizadas, que é o meu caso também, a gente deve também fazer parte da FENAT no sentido de fortalecer a entidade. É claro, a entidade está hoje começando praticamente, vai começando do zero e precisa do apoio dos terapeutas, obviamente, e isso se dá por intermédio da associação. Então, estou convocando os terapeutas para que deem força para a entidade, para que a gente possa desenvolver um trabalho sério. O que o terapeuta deve fazer para se associar? Rapidinho, Carlos, que acabou o nosso horário. Filiacão, o e-mail é filiacão, @fenat.org.br, telefonar para nós no 4106-4141. Nós temos uma rede social, né, que é o que no Facebook, nós temos Instagram, nós temos tudo. E entre também no nosso site, que é fenat.org.com.br. Né? Então, estamos aqui abertos para poder ajudar no máximo que pudermos aqui os terapeutas. Filiando-se à FENAT, nós vamos estar todos conectados a essa mesma intenção, de fazer o bem. Agradeço o seu programa, Nilton, a excelente maneira de pensar do presidente da FENAT, dar os instrumentos para pescar. Assim as pessoas terão um ganho de consciência. Abraço a todos, muito bom programa, muito obrigado, Nilton, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As pessoas que quiserem escrever para mim, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Meu telefone da clínica é o 5594-7736. 5594-7736. Na próxima segunda-feira, aqui às 14 horas, entrevistarei o Dr. José Roberto Cáter. Nós vamos falar sobre nutrição funcional, a nutracêutica, os alimentos enquanto remédios. Eu espero você segunda-feira, 14 horas, ao vivo aqui no site da AltV. Muito obrigado pela sua audiência. Eu desejo a todos uma excelente semana. Até segunda.